E chegamos aos 2 últimos episódios de Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. O traje clássico finalmente apareceu, o Escorpião é derrotado e descobrimos que a origem do Homem-Aranha é um looping temporal? Pô, amigão da vizinhança, me ajuda a te ajudar, né? Mas assim, ó, eu sei que vocês vieram pra esse vídeo pra ver o Gabriel hateando com o final da série e tudo mais, porque eu fiquei 5 vídeos aqui falando mal da série. E tudo bem, a gente vai falar um pouco mal desses 2 últimos episódios, sim. Mas eu também não odiei tanto quanto eu pensei que eu fosse odiar. A gente teve o episódio 9, que eu achei que foi um episódio bom. E a gente teve o episódio 10, que eu achei um episódio ruim. Especialmente por não conseguir encerrar de uma maneira satisfatória a relação do Peter com o Norman Osborn. Aqui tá o grande erro de roteiro dessa série. Mas eu também não vou chegar aqui e dizer que esse é o pior desenho da história do Homem-Aranha, porque eu não acho que seja. Mas eu também não acho que seja o melhor. Aliás, eu acho que tá bem longe de ser o melhor. O espetacular Homem-Aranha e o Homem-Aranha dos anos 90 ainda estão bem na frente desse desenho. Mas dizer que é um lixo, eu não consigo dizer que é um lixo, sabe? A gente precisa aprender a admitir também que desenhos podem ser apenas ok. Porque em termos de internet é o ame ou odeie, né? Não existe o meio termo. Ou é a melhor coisa de todos os tempos, ou é a pior. E esse desenho do Homem-Aranha não é o caso. Ele tá realmente bem no meio disso. Começamos com o Octavius na prisão, indignado sem conseguir achar uma brecha no Tratado de Sokovia. Então, ele recebe uma visita do Osborn, que tá ali para jogar na cara do cientista que venceu. E se você tava esperando o Dr. Octavius virar o Dr. Octopus e ser o grande vilão final da temporada, você vai se decepcionar bastante. Ah, você vai se decepcionar muito. Aliás, não só com isso, mas essa animação vai deixar muitos ganchos para a segunda temporada. Realmente dá para ver que essa temporada ela foi escrita já pensando numa segunda temporada. E depois a gente conversa sobre esses ganchos aí, porque é um capítulo à parte. No laboratório do Octavius, os cientistas da Oscorp estão tirando suas criações com uma escolta da polícia, num acordo que o Norman conseguiu fazer com o General Ross. É então que chega a gangue do Looney. O Big Don não tá nem aí com os policiais e elabora um plano para roubar a carga. O Looney acha que isso não é uma boa ideia. Afinal, tem policiais ali. Só que a sua opinião é meio inútil e o plano é executado mesmo assim. Ai, o Big Don é uma grande decepção nesse episódio. Vocês lembram como eles foram construindo o Big Don como um grande chefe, um mentor pro Looney? Um mentor negativo, diga-se de passagem, mas ainda assim um mentor? Ele sempre pareceu ser um chefão foda, sabe, de gangue. Mas nesse episódio eu não sei o que aconteceu, talvez tenha mudado o roteirista, veio uma outra pessoa que não sabe escrever tão bem, mas eles vão escrever o Big Don como um grande covarde, que foge da luta, o que não tem nada a ver com o que a gente viu durante a temporada inteira envolvendo o personagem. E eu achei isso extremamente covarde, não só por parte do Big Don, mas também por parte do roteiro, porque tirou a possibilidade do Looney ter que enfrentar o Big Don para ter a liderança da gangue. No momento que o Big Don decidiu fugir ali porque tava com medo de morrer, a gangue ficou sem um líder e ficou facinho pro Looney virar o líder. Sendo que poderia ter tido todo um drama ali e ia ser muito mais legal. E vejam só, esse problema que tem do Big Don com o Looney é o mesmo problema que vai acontecer com o Peter e o Osborn no último episódio. O roteiro não ficou satisfeito em ser covarde uma vez. Não, eles vão fazer isso 2 vezes. E na segunda vez ainda mais grave, porque a gente tá falando do Homem-Aranha, o protagonista dessa série. Com esse arco que ele tava passando ao longo da série para ser manipulado pelo Osborn. E eles vão fazer um roteiro covarde pro Peter perceber que o Norman é um manipulador mentiroso, estragando todo esse arco. Mas a gente vai chegar lá. Mas é que esse problema também aconteceu com o Looney. Eles simplesmente fugiram dos conflitos que esses personagens deveriam ter. O assalto do Big Don causa um grande problema nas ruas de Nova York. E uma perseguição acontece. No último segundo, Homem-Aranha salva Nico, que estava no lugar errado, na hora errada. E por algum motivo, o herói abandona o assalto para tirar a Nico dali. Não era só pedir para ela sair correndo para se proteger? Sabe, ela tem 2 perninhas, ela sabe correr. Mas não, o Homem-Aranha quer tirar ela dali para depois voltar. Não sei por que eles fizeram isso. Agora, o que eles fazem direito aqui nessa cena é o Homem-Aranha salvando a Nico. Pra Nico perceber o quão egoísta que ela estava sendo
e entender que ser o Homem-Aranha não é uma brincadeira de você faz de qualquer jeito. Você tá colocando a sua vida em risco. Poderia ter percebido muito antes, é verdade, mas pelo menos ela percebe que ela vai ter alguns bons diálogos mais pra frente. Depois disso, o Homem-Aranha volta pro assalto e impede a gangue. Finalmente, o Peter percebe que o Looney estava ali. E aqui vem um momento muito legal do herói conversando com o Looney enquanto coloca os outros bandidos na teia. Cara, eu achei isso maneiraço demais. São esses momentos que me fazem lembrar por que eu gosto tanto do Homem-Aranha. Ele tem o controle total da situação, mas ele ainda se importa com essa pessoa, ele quer conversar com essa pessoa. E a gente já tinha visto no outro episódio o Peter tentar ajudar, como Peter Parker, o Looney. E agora, como Homem-Aranha, ele tá tentando fazer isso. Ah, Gabriel, e o uniforme? O que você achou do uniforme? Ah, o uniforme. Eu falei no vídeo da semana passada e eu mantenho. Eu vou sempre odiar esse negócio do uniforme ter sido feito na Oscorp, com milhões e milhões de dólares financiando uma roupa de tecido. Eu acho isso completamente errado, totalmente fora do personagem. Agora, o visual são outros 500. E o visual eu achei muito bom, acho que combinou com esse estilo aí da série. Agora, eu só não sei porque o símbolo da aranha é exatamente igual o símbolo que tem nas costas dele. E geralmente eram para ser aranhas diferentes, né? Isso daí poderia ter sido um pouquinho melhor. É o único defeito desse traje aí, mas é um traje bonito. O Escorpião aparece no meio do assalto e interrompe o papo com o Looney. Uma briga de gangues acontece. E, cara, de novo, é uma briga de gangues que eles vão à base do soco. Duas gangues de Nova York disputando o território e eles vão brigar no soco, velho. Me desculpa, não consigo levar isso a sério. Eu não consigo levar isso a sério. O Peter tem uma espécie de ataque de pânico por ver o Escorpião. E isso aqui eu achei muito foda do episódio. Totalmente coerente com o Peter Parker início de carreira, sendo que ele quase morreu por causa desse escorpião aí semana passada. Só o fato dele ver de novo o cara que quase matou ele iria deixar ele bem nervoso aí desse jeito. Eu gostei dessa ideia. Inclusive, por causa disso, o Peter fica muito mais sério na luta e não fica fazendo piadinha. É como se ele estivesse se concentrando mais para não cometer os erros que fez da outra vez. Mas isso tudo tem a ver com um pouco com o discurso do Norman para ele. Na semana passada eu comentei que um dos negócios de fazer o Osborn ser o mentor do Peter é que eventualmente você iria fazer com que esse Homem-Aranha se desviasse do caminho lentamente. Pouco a pouco ele iria se afastar mais da base do Homem-Aranha, sabe? E essa luta é meio que um momento para tentar fazer isso. E talvez o fato dele não estar fazendo tanta piada seja uma forma que os escritores entenderam de fazer para mostrar o quanto que o Homem-Aranha tá um pouquinho diferente. E acho que essa é uma boa sacada de roteiro. Acho bem justo fazer isso. Não acho nada de errado. Ah, mas o Homem-Aranha tá fazendo piada. Tudo bem. É só nesse momento também. E sem falar que isso cria muito mais tensão na batalha. Porque é uma revanche, o Homem-Aranha já perdeu essa luta. Cara, esse é um dos melhores momentos da temporada, porque você realmente sente que tem algo em risco ali. Só que também eu acho que tem uma coisa errada aí. Não é necessariamente culpa dessa cena, é culpa do episódio 10. Essa luta do Escorpião, de alguma forma, eles deveriam ter colocado no final da temporada. Isso daqui deveria ser o final da temporada. E não aquela luta com o simbionte que eles vão inventar no último episódio. Que, aliás, é viagem total que eles vão fazer no episódio 10. É um episódio que não tem nada a ver com o final de temporada. Esse episódio 9 tem muito mais a ver com o final de temporada. A luta do Aranha com o Escorpião também é boa. Só que esse é aquele elogio com asterisco, tá? Porque é boa pro padrão do desenho. Pro padrão totalmente medíocre que essa série tem. Os personagens ainda parecem que estão com calça molhada. Eles são muito travados. Mas pelo menos a direção tá tentando se esforçar na hora de criar umas sequências diferentes. E eu jurei que eu não iria mais criticar a qualidade da animação, mas cara, não tem como, velho! Tem uma cena ali que o Homem-Aranha tá dando soco junto com o Looney no Escorpião e parece que tá a 10 frames por segundo. Caraca, eles estão pegando, tipo, o pior legado do Aranha-Verso. Ah, mas o Aranha-Verso é 24 FPS. Mas tem toda uma identidade visual foda lá. Não vem querer colocar Aranha-Verso no meio disso, não. É bem diferente. Aqui parece um computador que tá com dificuldade de renderizar esse negócio, velho. Esse gráfico aí de PlayStation 2. E daí eu tenho que ver esse negócio em 10 FPS. Não. É nesse momento que o Big Dom fica morrendo de medo e foge pra não morrer, deixando o Looney e a sua gangue na mão. E essa é a parte que o roteiro foi covarde. Porque isso não é uma atitude do personagem, ele não vinha sendo covarde, ele não deu nenhum indício que ele poderia ser covarde. Mas beleza, assim, se o roteiro realmente queria fazer com que o Big Dom fugisse ali, até dá pra passar um pano se no episódio 10
tivesse um confronto do Looney com o Big Dom, com um cara dizendo que ele é um covarde. Não, você não pode guiar a gangue, eu tenho que ser o líder, você é um covarde que foge no meio da luta. Tinha que ter alguma coisa assim no episódio 10. Aí essa cena aqui faria sentido. Mas mesmo assim, pra mim não faz muito sentido, porque em nenhum momento o Big Dom se mostrou um covarde. Eu acho que ele iria querer proteger as pessoas sim. Mas o roteirista tava, né? O Looney, agora sozinho, fica para proteger a gangue. Ele pensa em roubar algo do caminhão com a tecnologia do Octavius. E sem querer, ele derruba um componente chamado Diox 3. E esse é o mesmo produto que nas HQs faz ele virar o Lápide. Pra quem já tá ligado, isso era meio óbvio que iria acontecer. E realmente aconteceu. Ele já ganha os poderes, a super força, a resistência, mas a pele fica igual. É no último episódio que a gente vai ver que a pele dele tá descascando. Isso daqui eu também achei um outro gancho muito foda pra uma segunda temporada. Eles poderiam já ter feito tudo isso nessa temporada? Poderiam, mas eu gostei da ideia da pele dele ir descascando aos poucos. O Looney descobre seus poderes ao ser quase morto pelo escorpião. E aqui vai ter um outro momento que eu confesso que eu não gostei muito, que é o Looney se aliando ao Homem-Aranha pra derrotar o escorpião. Ah, assim, ó, eu acho que não precisava disso não, hein? É porque o Looney tem seus próprios objetivos agora. Ele quer proteger a sua gangue. Ele que queria pegar as armas. Foi ele que incentivou a galera a ir pegar as armas. Então, o que eu acho que deveria ter acontecido é acontecer uma luta generalizada de Homem-Aranha, Lápide e Escorpião. Com o Escorpião e o Lápide querendo pegar as coisas que tem no caminhão e o Homem-Aranha tentando deter eles. Como se o Looney fosse um sidekick do Homem-Aranha. E isso não me parece algo que esse personagem faria nesse momento. Porque ele ainda ia estar pensando na gangue. De novo, o roteiro prefere a rota mais fácil. Ah, vamos juntar o Homem-Aranha aqui com o Looney pra eles enfrentarem o Escorpião. Enquanto que eles poderiam estar fazendo uma coisa muito mais maluca, um Battle Royale dos três ali. Durante o embate, Looney é atingido por vigas em construção. É nesse momento que o Homem-Aranha surta e começa a lembrar do discurso do Osborn. Ele vai pra cima do escorpião e quase o mata. E ok, essa cena eu acho foda, eu gosto da ideia da cena. O discurso do Norman vai fazer esse Homem-Aranha ficar mais violento. Essa é exatamente a proposta desse arco. O Norman manipulando o Peter pra fazer o que ele quer. Na essência, o que o Norman faria. E algumas pessoas poderiam argumentar que talvez fosse até melhor o Peter ir com tudo e matar mesmo o escorpião. Mas aí eu acho que é too much, sabe? Acho que realmente o ideal era o Peter parar no último segundo, com o Looney ajudando ele a perceber que ele não pode agir desse jeito, ou mesmo ele olhando para a população e percebendo que todos estão assustados com ele. Acho que o roteiro tomou a decisão certa do Homem-Aranha não matar ninguém aqui. E isso sim, eu acho que eles fizeram certo. E eu acho que essa cena é uma cena muito boa pro Peter começar a questionar o Norman Osborn, para ele perceber que o Norman tá manipulando ele também. Acho que aqui poderia ser o primeiro indício dele começar a desconfiar do Norman, para depois brigar com o Norman. Na teoria, toda essa cena aqui é essencial pro arco do Peter. O problema é o que eles vão fazer depois. Porque mais tarde, o Peter vai falar com o Norman. E vai ficar por isso mesmo. O Peter não vai falar nada. Esse seria um momento possível do Peter ir contra o Norman. Mas eles não fazem isso. O Peter meio que aceita calado tudo que o Norman fala. Mas calma, ainda não tem nada perdido, porque ainda tem o episódio 10. No episódio 10, o Peter pode sim brigar ainda com o Norman. Até faria sentido ele ficar calado nesse momento para depois brigar, ter um último episódio. E aí sim, só que não. O escorpião é derrotado e por algum motivo o Homem-Aranha deixa a gangue ir embora. Pô, e aqui é um momento meio Batman com Mulher Gato, né? O Homem-Aranha simplesmente passa pano para as atitudes da gangue e deixa eles irem embora. Pô, sinceramente eu não entendi, né? Eles foram embora porque o roteiro precisava que eles fossem embora. O Peter depois finalmente conversa com a Nico. E é aqui que os dois voltam a ser amigos. Uma boa cena. A Nico tem uma espécie de semancol e percebe que estava errada. E o episódio termina com o Norman articulando seu grande plano com seus cientistas. O grande plot twist aqui é que o Norman está financiando uma pesquisa para replicar o DNA da aranha que deu os poderes ao Peter. Justamente com o sangue coletado lá do outro episódio. Eu disse que esse negócio do sangue ia ser importante. Mas assim, ó, aqui termina o episódio 9, e eu acho que é um episódio bom, mas ele tem seus problemas. Principalmente nesse negócio meio covarde envolvendo o Peter e o Norman, e o Looney com o Big Dom. Mas eu gosto como eles envolveram a Nico, o Looney e o Peter nessa coisa final, esse set piece final na cidade. Eu achei que isso ficou bem legal. A cena de luta poderia ser melhor, mas ainda assim é legal, sabe? Tem um risco real ali. Isso eu acho que foi bem feito no roteiro. Então, o episódio 9, eu acho que tá entre um dos bons episódios dessa temporada. Agora, o episódio 10,
aí a gente tem problemas sérios. E especialmente no que envolve Peter Parker e Norman Osborn. O episódio começa com o Peter atrasado para uma apresentação no colégio. Ele estava atuando como Homem-Aranha para desmantelar uma quadrilha de roubo de carros. Típico problema do Homem-Aranha afetando a sua vida pessoal. Beleza, bem feito, nada a reclamar aqui. No colégio, ele é salvo pela Nico e consegue chegar no último segundo para ganhar uma nota 9 no trabalho. Depois dessa boa abertura do episódio, a gente vai para Oscorp, onde vai acontecer o grande core desse episódio. No estágio, Peter e os demais são chamados pelo Norman para conhecerem a sua nova máquina. É uma máquina que abre buracos de minhoca. Norman construiu essa invenção utilizando as invenções dos outros estagiários. Se até o momento o Norman Osborn estava sendo bem escrito, um bilionário manipulador silencioso, nesse último episódio os caras vão jogar o boné pra cima e dizer foda-se. Eles simplesmente vão escancarar o mau caratismo, as mentiras do Norman, pro Peter ver essas mentiras. E esse não era o Norman da série. O Norman da série era um manipulador. E aqui, como o roteiro precisava que o Peter se afastasse do Norman pro final da temporada, pra na segunda temporada ele tá com aquele negócio da web, eles inventam essa desculpa que não vai ser nem algo que o Peter vai discordar. Não vai ter nenhuma cena com eles discutindo. Simplesmente o Peter vai ver, é mesmo, né? O Demolidor tinha razão, ele era um bilionário salafrário, desgraçado, que tava manipulando as pessoas. Vejam só, né? Só que o Peter descobre isso com o roteiro sendo preguiçoso pra caramba, velho. Norman expõe o seu plano de usar a máquina de buraco de minhoca para os estagiários. Todos eles são contra. Mesmo assim, ele ignora o pedido de todos e coloca a máquina para funcionar. Sabe? Porque ele é rico do mal, ele quer exploração espacial, ele quer evoluir a raça humana para que todos sejam vistos como deuses. Se ele tinha uma máscara que ele era vilão, ele deixa a máscara cair aqui. E o ponto é que não tinha nenhum motivo para ele fazer isso. Ele poderia estar simplesmente com um discursinho legal. Não, mas a gente vai ajudar a humanidade, não tem nada de problema. Se der qualquer problema, eu desligo a máquina. Mas o roteiro quer mostrar que ele é mentiroso pro Peter chegar na conclusão depois. Ele tá basicamente, vejam, crianças, vejam como eu sou ganancioso, vejam como eu posso ascender a um status de Deus. E isso fica ainda mais evidente quando o Doutor Estranho aparece e pede pra ele não ligar a máquina. Claro que o Norman ignora, porque ele é vilão, né? E liga a máquina num lugar do espaço justamente onde estava um simbionte. E que, vejam só, é o mesmo simbionte do primeiro episódio. E quando apareceu esse simbionte pela primeira vez, e por causa de um outro diálogo do Doutor Estranho, já deu pra perceber o que eles queriam fazer. Eles iriam linkar esse episódio 10 com o episódio 1. Com a criatura atravessando o portal, todos fogem. E aqui é o momento perfeito pro Homem-Aranha colocar o seu uniforme e salvar o dia. E assim, ó, graças a Deus que esse uniforme é de pano. Porque aí tem essas cenas do Homem-Aranha fugindo, né, e tendo que pegar o uniforme. Eu adoro essas cenas. Melhor do que cena no tecnologia. Homem-Aranha e Doutor Estranho lutam juntos para deter a criatura. A interação entre eles é ótima. E a luta é bacana. De novo, com as limitações dessa animação. Mas eu adorei o set piece que o Peter precisa desligar a máquina, enquanto que o Doutor Estranho segura o monstro. Agora, o que eu não gostei tanto assim é esse looping temporal que eles vão inventar nesse último episódio. Doutor Estranho leva o simbionte pro passado, justamente na escola Midtown. Aquela aranha que o Norman estava pesquisando atravessa o portal, e é por isso que o Homem-Aranha é picado, criando uma espécie de paradoxo do tempo. E tipo, gente, eu tô tentando entender por que eles fizeram isso. Sério mesmo, sério. Porque é aleatório demais. Um paradoxo temporal na origem do Homem-Aranha. Por quê? O que eles estavam pensando? O Homem-Aranha é um personagem da sua street level. Street level? O que aconteceu com essa palavra? Ela significava alguma coisa no passado. Agora tem que colocar o Homem-Aranha num paradoxo temporal. Eles acham que é o Flash, por acaso? O Flash faz sentido, ele pode viajar no tempo, ele tem super velocidade. Lá faz sentido ser um paradoxo temporal. Por que tem que ser com o Homem-Aranha? Imagina se a origem do Batman é um paradoxo temporal. Sei lá, alguém coloca a arma no futuro e é a mesma arma que matou os pais do Bruce Wayne no passado. Não tem nada a ver, velho. Olha, eu sei que eu vim com um papo de não vamos hatear a série, mas essa cena aqui é impossível não jogar hate. Impossível, não tem a menor lógica.
Agora, eu não fico com raiva. Confesso que não fico com raiva de ter um paradoxo temporal na origem do Homem-Aranha, porque eu ainda tô em choque, eu sou incapaz de sentir uma emoção. Porque não é possível que eles realmente fizeram isso. Ah, Gabriel, mas o Aranha-Verso fez na origem do Miles Morales. Não, pera aí. Aranha-Verso é uma coisa, esse desenho do Homem-Aranha é outra. O Aranha-Verso fala sobre multiverso. Faz sentido lá. Aqui não faz nenhum sentido. A história em nenhum momento falou em viagem no tempo, falou em multiverso. Eles fizeram isso porque eles não sabiam o que fazer no último episódio da temporada. É a única explicação. Não tiveram coragem de transformar esse Osborn aí no Duende Verde agora pro Peter brigar com ele. Eu não sei, eu acho inacreditável que alguém pensou em, vou fazer um paradoxo temporal na origem do Homem-Aranha. E eles fizeram, a sério. Ah, não dá pra acreditar. Enfim, o momento final da luta envolve o Peter desligando a máquina, enquanto o Strange segura a criatura. E depois de tanto hate, aqui sim eu vou dizer que ficou muito maneiro. Agora, por mais que essa cena seja legal, tem uma outra coisa que eu não gosto, é porque ela não tem clima de ser final de temporada, sabe? Mesmo se não tivesse essa viagem no tempo, fosse um encontro do Homem-Aranha com o Doutor Estranho, beleza, eles podem se encontrar em alguma história crossover, adoro crossover, mas ainda é o último episódio da primeira temporada, sabe? A luta do Escorpião faria muito mais sentido acontecer aqui nesse episódio e aí colocarem o Doutor Estranho no episódio 9. No finalzinho da temporada, a Nico dá uma ideia pro Harry de criar uma empresa. E aí o Peter pode trabalhar pro Harry. Isso tudo porque o Peter não confia mais no Osborn, porque ele é um mentiroso ganancioso. Entenderam por que o roteiro foi covarde? É como que o Peter chega nessa conclusão. Não tem um embate entre o Peter e o Norman. E eu não tô dizendo que ele tinha que virar o Duende Verde, eles brigarem literalmente, mas eu tô dizendo deles discutirem, do Peter enfrentar olho no olho o Osborn e dizer: não é você que eu quero como meu mentor. E isso que faltou. Mas o Peter fica em casa e não tem nenhuma discussão com o Norman. A verdade é que esse episódio 10, ele é muito fraquinho envolvendo esse arco do Peter. E é a conclusão do negócio. Ou mesmo que ficasse em stand-by para uma segunda temporada, o jeito que eles resolvem é muito covarde. O Peter até chega onde que a gente queria que ele chegasse. Livre do Norman Osborn, pronto para fazer suas escolhas. Mas olha como que eles fizeram ele chegar até aqui. Olha a cena, o episódio final, para ele chegar nessa conclusão que o Norman não é o que ele quer pra vida dele. Sabe, é muito... né? Ah, ele ficou brabo porque ele fez aquela máquina lá. Então tá. As outras 500 dicas de manipulação do Norman não importaram, né? Ele sequer viu isso. Que era o que realmente importava. Mas aí não importou pro roteirista. Ah, gente, e ainda tem esse negócio do Harry criando uma empresa que vai se chamar Web. E no final do dia, ainda é o Peter trabalhando para um milionário. Por que eles gostam tanto de colocar o Peter Parker filiado a uma pessoa rica? É o Stark, é o Norman e agora é o Harry. Nossa, isso aqui foi lamentável. Eu só queria ver o Peter Parker sozinho, tendo problemas para conseguir dinheiro, mas ele ainda vai trabalhar com seu melhor amigo, rico, que pode dar salário de $10 mil para ele. E lá se vai o meu sonho que eu falei num vídeo aqui, envolvendo aquela câmera do Tio Ben. Pô, eu fiz aquela teoria tão feliz, realmente achando que ia acontecer, que ele ia aprender a tirar foto do Homem-Aranha com a câmera do Tio Ben e ia trabalhar depois no Clarim Diário. Poxa, era uma ideia tão legal. Sinceramente, odiei esse negócio de web aí do Harry. Nossa, odiei. Mas eu gosto dos outros ganchos, tá? Os outros ganchos eu gosto. A série revela que a Nico tem poderes e conversa com a sua mãe. Isso parece ser uma referência às HQs, e talvez eles tentem adaptar um arco na segunda temporada envolvendo a Nico ser manipulada pela sua mãe, ou suposta mãe. Tem um momento bem legal do Peter conversando com o Doutor Estranho. Aliás, é um belo momento de crescimento de personagem, um bom diálogo pro Peter. E o outro gancho envolve o Osborn encontrando uma gota do simbionte. Também foi confirmada aquela minha teoria de que a Jean conhecia o Demolidor e que ela é a Finese. Uma teoria eu tinha que acertar. Finalmente acertei uma teoria nesse desenho. Ah, sim, ainda tem o gancho final do Looney com a pele dele descascando na mão. Isso daqui eu já tinha comentado que eu achei bem foda. Mas faltou nesse episódio uma cena que ele confronta o Big Dom pela liderança da gangue. Isso faltou. O Octavius tem a ideia de colocar tentáculos nas suas costas. E por fim, a maior revelação é de que a Tia May vai visitar o pai do Peter na prisão. E é aqui que algumas pessoas perceberam uma certa semelhança do desenho do Homem-Aranha com a série do Flash da CW. Porque olha só, o círculo social do Aranha é alterado, assim como no Flash. A origem envolvendo um paradoxo temporal, assim como no Flash. O seu maior vilão virou mentor, assim como no Flash. Tem o seu pai preso e interpretado por alguém
que já fez a voz do personagem anteriormente, assim como o Flash. Não tem como negar, é o Flash da CW. Agora eu lembrei daqueles memes do Flash da CW que todo mundo fez no ano passado. Cuidado com o que você deseja, Parker, aconteceu. Só que no desenho do Homem-Aranha. Falando sério, eu acho que esse gancho aí do pai do Peter pode ser uma coisa que dê bom, mas também dá aquele medinho, né, por causa do pai do Peter Parker no espetacular Homem-Aranha 2, né? Mas, né, vamos ver onde isso vai dar. Eu acho que é um gancho legal para uma segunda temporada. E a última cena é o clássico web swing. E aqui eu preciso elogiar, ficou muito maneira. E aqui termina essa primeira temporada do desenho do Homem-Aranha. Apesar de tantas críticas, ainda é um desenho do Homem-Aranha. Eu gosto de assistir. Para esses 2 últimos episódios, eu gostei do episódio 9, apesar de uma outra coisa ali. E o episódio 10, esse sim eu não gostei. Principalmente pela conclusão, um season finale que dá pra dizer que foi bem decepcionante. Mas a temporada como um todo, eu acho ok pra bom. No final, eu acho que o desenho confirmou o que eu tava falando ao longo dos vídeos, que essa é uma série que tem muita coisa segurando o seu potencial. Todo mundo vê o potencial que ela tem, mas sempre tem algo segurando, seja algo do MCU, um design que não ficou tão bom, alguma coisa no roteiro que é, tipo, esse negócio do Homem-Aranha tá sempre junto com um bilionário, sempre tem alguma coisa segurando a série, sabe? A verdade é que o roteiro, por vezes, é ótimo e outras vezes é covarde. Como esse negócio de tirar o Big Dom da jogada pra deixar o Looney virar o chefe da gangue, sem ter um momento foda entre os dois, né, querendo a liderança da gangue. Eu gosto sim dos ganchos da segunda temporada, não vejo problema deles deixarem essas coisas em aberto. O problema mesmo é o que eles fizeram com o Peter Parker e o Norman, porque eles concluem isso daqui, na minha opinião, da pior maneira possível. E o arco do Looney, com certeza, é a melhor coisa que teve ao longo da temporada. Essa parte é quase nota 9, mas não chega a ser completamente, porque eu acho que faltou essa cena envolvendo uma briga do Big Dom com o Looney. E também porque não foi concluído totalmente, né? Ficou pra segunda temporada. Não é o melhor desenho do Homem-Aranha, mas também não é o pior. Eu acho que fica ali entre o terceiro ou o quarto melhor. Fica a dúvida do quanto que você acha bom o desenho dos anos 60. Mas, com certeza, não é melhor que o espetacular Homem-Aranha. E com certeza não é melhor que o desenho dos anos 90. E é melhor que o Ultimate Homem-Aranha? Vai na opinião de cada um. Acho que é mais ou menos a mesma coisa. Acho que eu até prefiro esse daqui porque ainda tem coisas envolvendo o Homem-Aranha. Ainda tem dilemas envolvendo o Homem-Aranha. Muito embora o Ultimate Homem-Aranha tenha ficado melhor nas últimas temporadas. Isso a galera não reconhece. A primeira temporada pode ser meio chata, assim, mas depois fica melhor. Então eu acho que isso aí é um pouquinho melhor que a primeira temporada do Ultimate Homem-Aranha. Mas galera, essa também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui, me critiquem, joguem hate, eu sei, eu tô ligado. Eu não odiei, eu nem amei, eu só fiquei no meio termo aí, eu sei que não pode. Eu sei que não pode. E no mais, galera, eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo analisando os episódios 9 e 10 do Amigão da Vizinhança, Homem-Aranha. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.